galera, a professora Tabita chegando aqui para mais uma aula. Ei, agora a gente vai começar uma nova etapa, perfeito? Então a gente está quase aí finalizando a biologia do primeiro ano, porém, contudo, todavia ainda temos mais uma unidade, não é isso? E aí, essa é a primeira aula da unidade 3, é isso mesmo, tá? Daqui a pouco, infelizmente, aqueles que não saíram muito bem na avaliação, vão fazer uma provinha novamente, que é a recuperação, mas fique tranquilo, sossegue o coração de vocês, que vai dar tudo certinho, a gente tá juntinho aqui, tá bom? Galera, essa aula nós vamos falar sobre inovações tecnológicas, né? E para isso a gente precisa de alguns conceitos que nós já vimos nas aulas anteriores e nós vamos estar aqui reforçando nessa aula. Vem comigo? Então joga lá no quadro, diretor. Ó, aula 31.1, já anotou aí? Perfeitinho. Então, nessa unidade, nós vamos falar sobre o estudo do DNA, sobre a reprodução, sobre a gametogênese, sobre a fecundação, sobre a reprodução humana e das infecções sexualmente transmissíveis, dos métodos contraceptivos. Ainda tem mais. Desenvolvimento embrionário, parte 1 e parte 2. Histologia animal, tecido, parte 1, 2 e 3, tecido conjuntivo, né? Tecido muscular, tecido nervoso e células-tronco. Olha aqui para mim. É aqui que você vai pegar uma base para a gente fazer o quê? A nossa atividade extraclasse, que é sobre os tecidos, lembra? Então, o professor já deve ter lido para você aí o roteirinho de como que vai ser essa construção sobre os tecidos, e aí você vai esquematizar da melhor forma, com os materiais disponíveis, aí a gente deixou vocês bem à vontade para utilizar os recursos que vocês têm, tá bom? Para fazer essa divisão, formação desses grupos, e além da montagem, da construção, vocês vão ter que também explanar sobre esse tecido, né? A funcionalidade dele, onde estão presentes, né? As suas características para os demais colegas, como se fosse um seminário esquematizado, tá bom? Então, qualquer dúvida, professor presencial, nós estamos aqui para tirar toda e qualquer dúvida nesse sentido. Agora, olha lá, joga no quadro novamente. A gente falou sobre esses dali, né? Desenvolvimento, falamos. Bom, aula 31.1, galera, estudo do DNA. Então, nós temos aí, eu acho, precisando de aguinha aqui. Genoma humano, DNA recombinante e transgênico e sobre a biotecnologia, certinho? Quando a gente fala de genoma humano, nós estamos falando de toda a engenharia genética desse indivíduo, tá? Ou desse grupo. Então, o mapeamento da espécie humana já foi feito, o genoma, todo o estudo do material genético dele já foi feito. E, através disso, a gente consegue estudar e aí intervir, não vou dizer que prevenir, mas intervir, nem sempre, mas a ideia é essa, de a gente tentar prevenir algumas situações lá na frente, como, por exemplo, um surto pandêmico, como a gente teve aí do Covid-19, né? A gente só conseguiu o processo de fabricação rápida dessa vacina, porque, primeiro, devido à facilidade hoje das redes, né, de comunicação, rapidamente se conectarem e aí em busca. Todos os laboratórios ficaram naquela ativação ali, trabalhando desenfreadamente, e aí conseguiu-se rápido fazer esse processo. Por quê? Porque você já tem esse estudo, tanto desses vírus ou das famílias virais, né, dos grupos bacterianos, enfim, tá? Para que a gente consiga chegar o mais rápido possível a um processo de produção de vacina. Isso vai facilitar. Então, o genoma, uma definição aqui, é o código genético de um ser vivo. É uma sequência do DNA que vai dar as informações que vão ser passadas para os seus descendentes. Ou seja, aquilo que está dentro do meu material genético, dentro do meu núcleo, no processo de reprodução, a gente já falou aqui que existe distinção das células, né,
somáticas e também das células germinativas. Aquelas germinativas vão passar pelo processo de produção de gametas, isso na reprodução sexuada, tá bom? Porque nós também temos a reprodução assexuada. O que vai ocasionar a variabilidade genética, que vai ajudar nos processos de evolutivos, é essa que vai ser a reprodução sexuada, que vai ter essa variabilidade genética, que nós já estudamos lá na unidade 2 sobre o crossing over e enfim, tá bom? Então, trata-se desse conjunto de cromossomos que vão ser encontrados nas células reprodutivas, como a gente falou agorinha. Isso aqui não é novidade mais para vocês. Isso aqui você já sabe o que é um cariótipo. Nesse cariótipo, você vai encontrar toda a sequência dos genes, dos cromossomos, dos cromossomos, e nesses cromossomos, sim, eles vão ser pontuados os genes, né? Então, eles vão ser utilizados mecanismos de colorações distintas para você identificar onde está acontecendo o problema, se há problema, tá bom? E aí nós temos os cromossomos também sexuais, que é o X e o Y ali, tá bom? Bom, como essa construção, esse entendimento, essa visualização desse conjunto de genes, né, de cromossomos presentes de genes presentes nesses cromossomos, você vai ter, então, uma sequência, um sequenciamento. Só que a gente tem, dentro disso, um sequenciamento não codificador, né? Que são muito importantes para a regulação gênica, dentre outras funções. Então, existem leituras que são feitas no código presente nos cromossomos e partes que não são lidas, tá? Partes que vão conter esses genes, mas no processo evolutivo eles não vão estar aparecendo, certo? E isso vai estar sendo compreendido dentro dessa função da regulação gênica. Aí a gente vem aqui para a visualização, né? Nós já vimos um esqueminha parecido com esse numa aula anterior. Então aqui a gente tem a célula, nós temos o núcleo, esses cromossomos em processo de condensamento, que vão ser perceptíveis, que vão fazer parecer aqueles xizinhos que a gente já falou. E aí, se ele tiver só na forma de cromatina, ele tá ali aquele monte de fio, gente, a gente não consegue visualizar nada. Quando você vai olhar no microscópio, você só vê mesmo uma mancha, né, escura ali no núcleo, tá bom? Mas isso é a cromatina, que é constituída pelos cromossomos e também pelas proteínas chamadas de histonas, que vão ajudar nessa compactação desse material genético que é extensílimo dentro desse núcleo, certo? E a gente viu o processo de transcrição e tradução, onde nós temos a formação aí da substância orgânica, né, muito abundante no nosso corpo, que são as proteínas. Tudo isso aqui vai estar envolvido. Há toda uma orquestração muito bem elaborada para que isso tudo nos mantenha funcionando bem, tá? Então, aqui a gente tem esse conceito aqui. O gene, né, que é a parte funcional desse DNA. No caso do genoma humano, apenas 3% é formado por genes. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas, galera. Deixa eu ver onde é que está se vai aparecer aqui. Apareceu lá. Cadê? Vou usar aqui. Centenas, não está aparecendo. Centenas ou até milhares de pares. Lembra quando a gente estava falando sobre a divisão celular? Lembram que numa das fases, nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase, né, telófase, pois é. Numa dessas etapas, você tem um pareamento dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos é justamente onde estão posicionados os genes que vão influenciar numa determinada característica, que pode ser a cor dos olhos, cor da boca, aliás, pode ser, não é cor, estou falando da estrutura, boca, olhos, braços, pernas, vamos dizer assim. E aí,
o gene que vai estar presente naquele cromossomo, ele vai dar uma estrutura diferenciada, porque você herda característica do seu pai e da sua mãe, não é isso? E aí vai aparecer essa mistura, mas naquela sequência de cromossômica ali, você vai ter esses genes que vão determinar essa característica, tá bom? Aí nós falamos também sobre a presença dentro dessa estrutura do material genético, que é formado pelo grupo fosfato, pela pentose, não é? Lembram? Vocês lembram? No caso do DNA, você tem a desoxirribose e nós temos as bases nitrogenadas, que são a adenina e timina, guanina e citosina, certo? A adenina e a guanina são aquelas bases purinas, lembram? E essas bases purinas, elas têm que se unir às pirimídicas. No caso do DNA, você vai ter a adenina purina se ligando à timina, que é uma pirimídica, e a guanina que se ligando, então, à citosina, tá bom? Todas essas informações, elas vão ser precisas aí para ajudar no processo de tradução, que é de síntese de proteica. Quando a gente descobre todas essas informações a nível de características secundárias ou primárias que estão ali presentes dentro desses genes, a gente entende o potencial de se realizar esse sequenciamento desse genoma ou desse material genético do DNA. Então, é através dele, que é uma técnica, tá? Então, o sequenciamento genômico é uma técnica onde você vai ordenar as letras que estão contidas no DNA. Que letras, professora? Das bases nitrogenadas, galera. Você está vendo essa imagem aqui? Você tem aqui, ó, C, A, G, T, ou seja, citosina, adenina, guanina, timina, citosina. Então, na ordem que isso for aparecendo, é que você vai fazendo esse sequenciamento de quê? Do seu genoma, o genoma daquele grupo, tá bom? Através disso, você vai, então, determinar o posicionamento, a ordem em que essas informações vão aparecendo em relação aos genes presentes nesses cromossomos que vão constituir esse indivíduo, tá bom? E aí, a gente se pergunta, né? Mas, professora, para que serve tudo isso? Por que eu preciso ter essas informações na ordem, nesse sequenciamento? Então, olha aqui, ó, com esse sequenciamento, podemos obter informações sobre a linhagem evolutiva. Então, isso aqui é muito importante quando a gente está falando de processos evolutivos de determinadas espécies, porque isso vai repercutir em todo o ecológico, em todas as funções ecológicas, porque esse organismo está evoluindo num ambiente, num determinado ambiente que está em um determinado período, época, né, histórica, tá? E aí, quando ele é acometido de um processo mutacional, por exemplo, né, que a gente já falou para vocês que pode ser gênico ou cromossômico, isso vai aparecer aqui nesse genoma, nesse sequenciamento, vai alterar isso, e isso pode favorecer ou não. Gente, mutação não é sinônimo de prejuízo, nem sempre, tá? As mutações, elas são necessárias para que haja um processo de evolução, de melhoramento genético, de variabilidade que faça com que o organismo que não era muito resistente passe a ser. E aí isso é um ponto de atenção para os pesquisadores, porque se ele se tornou mais resistente, então ele tem uma característica, e essa característica está impregnada onde? Nos genes. Então eles vão utilizar isso para a agricultura, para a medicina e para todas as outras indústrias que vão aí nos permitir uma qualidade de vida melhor, tá? Principalmente aqueles pacientes aí terminais, que aí eles podem dar um tempo de vida, não há cura, às vezes não tem o processo de cura, mas de melhoramento mesmo, de uma saúde, né? Um tempo aí de melhor qualidade, dentro do possível, tá bom? Então, dentro dessa linhagem evolutiva, que esses organismos vão desempenhando aí no ambiente. Essas informações também, elas vão resultar em novos métodos
de diagnóstico, como eu estava falando ali, né? Na formulação de medicamentos, tá? Então, quando a gente tem essa informação, esse sequenciamento, a gente consegue, então, ir produzindo novos medicamentos para as doenças que hoje a gente diz que não tem cura ou para as futuras, porque tem como a gente mensurar isso, fazer mensurações de acordo com o que a gente está vendo e mapeando, porque todos esses grupos de seres vivos, galera, precisam ser reconhecidos geneticamente, para que quando surja, haja um surto de um determinado micro-organismo, você já tenha como se defender e de forma mais rápida, tá bom? Então, aí a gente tem o processo de vacinas, aplicação de vacinas, prevenções, né? No caso de anomalias que possam vir a acometer uma família, né? Um casal, né? Jovem, sua primeira gravidez, seu primeiro filho, e aí eles é muito triste, né? Quando a gente tem situações de má formação ou uma enfermidade que vai fazer com que esse indivíduo até nasça, mas ele tenha pouco tempo de vida. Então, há como você fazer esses diagnósticos e tratar preventivamente, ou a mulher, sabendo que ela tem geneticamente uma predisposição para desenvolver ou passar essa característica, essa anomalia para os seus filhos, ela vai, né, creio eu, que optar por não ter filhos naturais, tá? Então, aí você vai ter tratamentos mais eficazes contra as doenças e pragas também, o que eu falei para vocês anteriormente, na questão da agricultura, tá? Vamos continuando aqui. E aí, gente, tem uma situação muito interessante que é a recombinação de genes e os transgênicos, que é a incorporação de característica de um outro, né? Vamos lá, então, para fazer essas definições. Então, atenção aqui, meus amores, tá bom? Quando a gente fala em DNA recombinante, o que é isso? É um nome que vai ser dado a moléculas de DNA que têm fragmentos ou pedaços de DNA. É uma recombinação. Vocês se lembram, quando nós estávamos falando sobre o processo de replicação? Lembram que a gente tinha lá a helicase, que é a DNA helicase, que ele vinha e abria como se fosse um fichiclé essas duas hélices do DNA? Pois é. E aí vocês lembram que para iniciar a leitura, para iniciar a junção dos nucleotídeos ali, posicionando-os através da DNA polimerase, você tinha o início, tinha que ter um início, um prime, né? O RNA prime, que dava o início, sinalizava onde iria começar aquele sequenciamento. Então, ele vinha, quando finalizava aquela leitura ali, né, aquela junção dos nucleotídeos, tinha que parar, e aí o RNA prime tinha que sair, vinha outro pedacinho do DNA e fechava ali com a ligase, né? Ok, isso é um processo que está acontecendo aí, ó, tá? Naturalmente, tudo acontecendo bem, vai fluir tudo naturalmente. Só que a tecnologia utiliza esses fragmentos para beneficiar um determinado grupo ou uma determinada função que nós venhamos a necessitar dentro da medicina ou dentro da questão da nutrição, envolve todas essas questões aí, tá? Então, elas são fragmentos de pedaços de DNA que são derivados de duas ou mais fontes. Tá? Ou mais fontes, em geral, de espécies diferentes. Em geral, ou seja, pode ser de espécies diferentes, mas também pode ser de espécies, grupos das mesmas espécies. Lembrando que nós temos vários genes, certo? Óbvio que uma pessoa, por exemplo, uma mulher, eu carrego vários genes nas minhas células reprodutivas. Só que eu não vou conseguir ter vida suficiente para me reproduzir, para manifestar ou deixar que todas essas informações venham surgir na minha descendência. Por exemplo, eu mesmo não, né? Eu já fechei a cota aqui.
Mas, vocês estão entendendo? Então, pode acontecer nessa mesma, porque tem muita variedade aí. Lembra do crossing over, tá bom? Então, pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie, mas normalmente você utiliza aí de outras espécies. A tecnologia do DNA recombinante é o conjunto de técnicas que vão permitir a manipulação desse DNA. Então, eu estudo o DNA, eu sei a sequência dele, o que compõe, o que dá a estrutura desse DNA, que a gente já viu, que são a pentose, o nucleotídeo, que é constituído pela pentose, grupo fosfato e as bases nitrogenadas. Isso é o de praxe. Aí a gente vem com todo o sequenciamento daqueles genes ali, e cada gene carrega uma informação. E lembrando que você vai ter na junção características maternas e características paternas. É muita informação. Por isso, a tecnologia utilizada hoje com o DNA é chamada de DNA recombinante, onde eles vão manipular e tirar características que sejam satisfatórias para aquilo que eles estão realizando de estudo, tá bom? Aí a gente tem, então, em cada fragmento de DNA, que foi clivado e separado do resto do material genético, contém um ou mais genes. Então, aqui você tem aí o milho. O milho, ele tem informações, tá? Genes que vão permitir que, através dessa técnica de DNA recombinante, eu possa vir a adquirir uma cultura, né? Uma plantação de milho que seja diferente nas suas características da original, porque eu posso incorporar, né? Eu posso recombinar genes dentro desse DNA desse indivíduo que eu estou trabalhando. Eu posso melhorá-lo, tá bom? E aí ele vai ter as características que eu estou ali incluindo ali, tá bom? Para isso, a gente vai utilizar várias formas de você visualizar, e aí para isso, você está vendo aí que esses animaizinhos, parece que eles estão, né, numa rave, né? Estão tudo ali de cores diferentes. Então, a gente pode usar isso, gente, tanto em mamíferos, para identificar se esse DNA recombinante ele realmente conseguiu se manifestar, e aí ele vai mostrar uma coloração diferenciada, tanto em micro-organismos, ali no caso das culturas de bactérias, tá? Como vermes, quanto insetos, ou seja, os invertebrados aí em geral, tá bom? Lembre-se que cada gene origina uma proteína, portanto, ao estudarmos o gene, estamos estudando, na verdade, a proteína que ela vai codificar. Olha que importante, deixa eu vir aqui com vocês. Olha que importante, eu acho que vou ficar desse lado aqui, né? Aí. Olha que importante, tem que virar assim. Olha que interessante. Quando eu estou falando, ali ó, quando eu estou falando de gene, eu tenho que lembrar que esse gene estava inserido no material genético, esse material genético vai ser transcrito para o RNA e desse RNA eu vou ter a tradução, onde eu vou ter o quê? A sintetização de uma proteína. Então, quando eu estou estudando gene, eu estou estudando o quê? A proteína. O que ele vai manifestar. Então, por isso que quando a gente vê aqui esses animais todos de cores diferentes, eu consigo ver a atuação desse gene na forma da proteína, através do processo de tradução. Então, uma coisa está ligada e interligada à outra. Por isso que a gente precisa estar conhecendo essa estrutura do material genético e todos os processos que envolvem a sintetização de substâncias orgânicas como a proteína, tá bom? Joga lá no quadro de novo. Plim! Perfeito. Ainda dentro dessa técnica, o que você deve fazer para estudar esse gene contido nesse organismo? Então, nós devemos introduzi-lo no material genético, tá? De um hospedeiro. Então, aqui a gente tem a visualização de um tomate, onde nós estamos ali aplicando uma injeçãozinha, tá? Então, estamos introduzindo um DNA, né,
no hospedeiro, que no caso é o tomate, para que ocorra o processo de transcrição desse gene em RNA mensageiro e, consequentemente, a tradução. Então, presta atenção. Eu peguei um hospedeiro, eu introduzi esse material genético nesse hospedeiro, porque o que eu quero? Eu quero esses genes sendo traduzidos em proteína. As proteínas que são aquelas sequências de aminoácidos. Lembra do transportador, RNA transportador? Pois é. Então, todo esse desenvolvimento aqui que nós estamos passando, falando sobre essa técnica, você já tem base, porque você já sabe que de todos esses processos. E olha isso sendo utilizado, tá bom? Todas essas informações sendo utilizadas através de uma técnica para dar uma qualidade ou dar uma melhorada aí nesse indivíduo. Ou especificamente realmente para você estar estudando como é que é a manifestação desse gene em forma proteica. Aí você tem no hospedeiro aqui, ó. O que é esse hospedeiro? É um organismo que se multiplica, que se reproduz rapidamente. Por isso, gente, quando a gente fala de técnica recombinante, nós normalmente, né, normalmente se usa as bactérias, tá bom? E essas bactérias, elas têm em 30 minutos elas conseguem se reproduzir. Tá? Se reproduzir muito rápido. Então você tem facilmente como manipular a sua reprodução nas culturas, né, feito em laboratório. Então você utiliza essa técnica dentro desses organismos, tá? Porque eles se reproduzem aí de forma assexuada ou do tipo bipartição, onde eles vão duplicar material genético, duplicar aí todas essas estruturas e aí ter a divisão e a formação de 2 novos indivíduos. E com isso, você já vai ter esses processos todos e você vai conseguir estudar a manifestação desses genes através dessas proteínas, tá bom? Quando essas bactérias se reproduzem por bipartição, elas vão transmitir a quem? Aos filhos. Essa célula mãe A gerou aqui essas células, né? Os filhos com o seu material genético. Portanto, este material, se neste material contiver o fragmento de DNA de estudo, em pouco tempo teremos milhões de bactérias com esse gene. Olha que interessante. Eu estou utilizando um organismo vivo, através dessa introdução desse material genético, e devido ao processo de reprodução dele ser bem acelerado, ser rápido, tá? Eu não podia fazer isso na espécie humana, que eu tenho 9 meses aí que esperar, não vai dar como, né? Então, eu vou ter esse processo sendo rapidamente estudado. É fácil de a gente estar reconhecendo, então, a atuação desses genes através desse processo de produção de proteínas. Aí, também a gente vai utilizar, a gente utiliza isso nas bactérias comuns, utilizando aí o material genético, um processo natural, normal. Só que a gente também tem essa técnica do DNA recombinante sendo utilizada nos plasmídeos. Professor, o que é isso? Olha na imagem, a gente tem uma bactéria. Essa bactéria ela tem um DNA cromossomal, o cromossomo bacteriano, que esse parece um anel tortinho, né? Maior, tá? E você tem parece um anel todo mordido, todo amassadinho. Esse é o plasmídio, tá? Ele também é uma estrutura de DNA, só que ele é circular, ele é diferente. Então, o plasmídio é um material genético circular, não ligado ao cromossomo que fica espalhado pelo hieloplasma das bactérias, certo? Então, esse aqui... Cadê? Esse aqui é o DNA bacteriano e esse aqui é o plasmídio, certo? Ele vai sofrer o mesmo processo do DNA cromossomal, que é a transcrição e a tradução. Se você já esqueceu, confundiu e dormiu, cochilou, presta atenção. O DNA ele é transcrito em RNA e esse RNA vai ser traduzido em proteína. O que ele está querendo saber através da técnica de DNA recombinante? A manifestação desse gene através da proteína.
Perfeito? Ok, então eu posso utilizar as bactérias no seu processo natural, tá? Quando ela se reproduz, eu já introduzi lá, que ele é o meu hospedeiro, eu introduzi o DNA que eu quero, o gene que eu quero que se manifeste na forma de proteína naquele indivíduo, e aqui eu posso também usar o plasmídio. Além de se multiplicar a cada divisão celular, passa suas cópias para as células filhas, depois de todos os dois processos de transcrição e tradução. E aí, a gente tem os transgênicos. Presta atenção. Os transgênicos são os alimentos geneticamente modificados. O método da transgenia vai consistir na transferências de genes de um indivíduo para outro, sendo estes normalmente de espécies diferentes. Lá, também tanto no DNA recombinante, nessa técnica, aqui como também no transgênico, esse método, você vai utilizar aí esses genes incorporando, né? Incorporando-os, tá bom? Então, tem a transgenia e a de DNA recombinante, onde você pega um gene e a introduz, e tem um hospedeiro e tal. E ali você pode ter vários, né, na transgenia. Biotecnologia, galera. Isso aqui é um avanço, é uma novidade que aí você vai ter dentro desse estudo várias ramificações e várias situações a níveis mundiais de saúde, né, de desenvolvimento agropecuário, que é uma das expansões aí do nosso país, utilizam essa biotecnologia. E o que é, professora? É o estudo e o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e a sua utilização para fins produtivos. Ela vai utilizar sistemas biológicos, ou seja, organismos vivos, seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para a utilização específica. Então, eu vou alterar, né, esses sistemas biológicos utilizando ações específicas para aquilo que eu estou me propondo a estudar e ver o desempenho, o reflexo disso no determinado problema que está sendo estudado ali. Aí a gente tem aqui, ó, o diabetes, ele vai se caracterizar pela deficiência na produção ou na ação da insulina. A gente tem o glucagon e a insulina. A insulina insere, o glucagon tira. Então, tem que dar o equilíbrio, né? Então, se você tiver essa falta, você pode ver desenvolver aí. Então, é um hormônio responsável pela entrada de glicose nas células. O glucagon vai ser retirado. Até a década de 1980, a insulina era extraída do pâncreas de bovinos e suínos. Isso provocava reações alérgicas e rejeições em alguns pacientes. Então, esses animais, os bovinos e os suínos, eles eram utilizados, mas aí eles viam que tinham riscos, né? Tinham reações que eles procuravam alguma forma de não passar por aquela situação, tá bom? Ou não prejudicar a qualidade de vida do animal. Ou mesmo no indivíduo que estava ali recebendo aquela forma de insulina, né? Então, o que aconteceu? A partir da biotecnologia moderna, foi possível inserir um gene humano em uma bactéria. As bichinhas aqui de novo, né? Pensa na agilidade, na facilidade que se... Facilidade não, vou corrigir aqui. Não é facilidade, mas na proximidade da implementação dessas técnicas dentro desse organismo, tá? Que passou, então, a produzir a insulina. Tirou agora os bovinos e os suínos e agora foi para as bactérias. Atualmente, a substância é produzida por essas bactérias geneticamente modificadas e utilizadas por pacientes com diabetes. Encontraram uma forma mais rápida de produção dessa insulina, por isso se chama de biotecnologia, tá? Porque eles passam a produzir, né? E aí, eles utilizam, e a aceitação é muito melhor no organismo, tá bom? E aí nós temos também os chamados vetores virais. Tudo isso, gente, são técnicas, tá?
que você está vendo sendo trabalhado os genes que estão contidos no DNA, certo? Para a produção de vacina, para o melhoramento e qualidade de vida dos seres vivos, animais, né? Enfim, tá? O ser humano quando está com uma enfermidade. E então você vai utilizar bactérias, vai utilizar aí todas essas técnicas para poder chegar ao fim benéfico para todo mundo. Os vetores virais também são utilizados. São vírus manipulados geneticamente de modo a reduzir a sua patogenicidade, sem anular totalmente seu poder de infectar as células do hospedeiro. Então, na técnica de vacina você utiliza isso, né? Os vírus atenuados, que a gente chama. Eles estão sem essa 100% da sua patogenicidade, tá? Ou seja, 100% de entrar no organismo e provocar aquela doença, tá bom? E aí então são chamados de vetores virais. Vocês lembram dos hospedeiros lá das bactérias? Então aqui os vetores também são utilizados dessa forma, tá? O que vai acontecer? A gente tem aí vários tipos de vírus e eles foram estudados e foram vendo quais eram os melhores, mais adequados a essa engenharia técnica aqui, tá? Então, deste modo, os vírus infectavam a célula, o vírus infectando a célula trará consigo uma ou mais cópias do gene desejado. Eles introduzem esse gene no vírus e o vírus, ele vai estar, então, agindo sobre as bactérias. No caso, eles são bacteriófagos, né? Ou pode ser outras formas de também organismos, tá? Com as técnicas de engenharia genética, é possível somar ao DNA do vírus o gene que se quer transferir a uma determinada célula. Pode ser uma bacteriana, no caso do bacteriófago, ou pode ser realmente um vírus que está ali adormecido, vamos usar essa expressão, e ele vai ser introduzido numa célula de um outro hospedeiro, pode ser humano mesmo, tá? Aí nós temos o retrovírus, que possui uma habilidade de integrar o seu DNA dentro dos cromossomos da célula infectada. Então, o gene vai ser inserido no genoma dessas células hospedeiras e transmitir isso para as células filhas que foram infectadas. Mas é uma infecção que é programada, vamos dizer assim, porque o foco é esse do estudo. Eu preciso que esse gene seja introduzido naquele indivíduo, então eu preciso utilizar uma ferramenta. Quem é essa ferramenta? Os vetores virais. Só que eles não estão totalmente ativos, gente. Por isso que eles são utilizados como uma ferramenta. São chamados de vetores. Tá certo? Porque o meu foco é que o meu gene que eu estou estudando entre naquela célula daquele hospedeiro ali, tá certo? Os adenovírus também são utilizados, mas eles não são capazes de integrar o seu DNA ao cromossomo da célula hospedeira. Então nós temos os adenovírus, nós temos os retrovírus, esses integram. Agora os adenovírus não, tá bom? Mas eles conseguem em pouco tempo, os adenovírus, eles precisam rapidamente ser utilizados porque eles não têm essa capacidade de integrar. Mas eles podem transportar genes de grandes dimensões. Mas essa expressão deles não vai durar muito tempo. Então tem que ser algo rápido. Eles conseguem, é como se fosse, eles carregam grande quantidade, mas a sua descarga, vamos dizer assim, eles precisam tirar rapidamente, tá bom? Aí nós também temos os lentivírus. Os lentivírus, como o HIV, permitem também transferir material genético para as células que não proliferam, né, como os neurônios e células do fígado, ou para aquelas células refratárias, né, os retrovírus, tá bom? Então, nós temos grupos de vírus distintos que vão ser utilizados em ações distintas, mas que vão desempenhar a mesma realidade aqui. Quero estudar aquele gene dentro daquela célula daquele indivíduo, tá bom? Aí nós temos os adeno-associados de vírus que integram, então, o seu material genético ao cromossomo da célula hospedeira. Aqui está falando dos grupos. E no processo de transferência, professora, como é que isso acontece? Esse procedimento de transferência, em vivo ou ex-vivo, tem o mesmo propósito. O gene deve ser transferido para dentro das células e, uma vez inserido, ele tem que resistir tempo suficiente para que eu consiga chegar no meu resultado. Neste tempo, o gene, então, vai produzir essas grandes quantidades de quê? Proteína. Passou pela transcrição, passou pela tradução, chegou na proteína. Então, para reparar um determinado
defeito genético em determinadas células, olha aqui, ou num grupo de células aqui na estrutura óssea, no caso do fêmur ali, tá bom? Essas características, então, elas podem ser resumidas em um único conceito. O gene estranho precisa se expressar de modo efetivo no organismo que vai receber, certo? Por isso eu estou utilizando tantas técnicas distintas. Ou eu uso bactérias ou eu utilizo o vírus, mas o meu foco é que haja manifestação, então, dessas características. O sistema mais simples seria naturalmente injetar o DNA diretamente nas células ou nos tecidos do organismo a ser tratado. Na prática, esse sistema é extremamente ineficaz. O DNA desnudo quase não vai se apresentar efeito nessas células, tá? E aí, por isso, a gente vai utilizar, então, esses vetores que vão fazer com que haja uma aceitação melhor no organismo. Galera, é isso nessa aula. E aí, a gente vai te dar um tempinho, a gente vai ter a nossa revisão. E aí, a gente se vê em breve. Tchau!